e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Vai trocar seu smartphone? Vai comprar um novo? Vai comprar um mesmo que seja usado? Mais do que a gente definir marca, modelo, câmera, a gente precisa de entender de outras coisas. Quem explica é, claro, o Gilberto Sudré. Ei, Sudré, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu? Quando a gente pensa em comprar um celular, parece que é uma coisa simples, né? A gente vai numa loja, aí tem um monte de modelos e marcas diferentes. A gente vai numa outra loja, tem outras marcas e modelos diferentes também. Ou seja, a quantidade de opções que a gente tem é muito grande. E aí, na hora de fazer a compra, como é que a gente vai fazer essa escolha, né? Ou seja, como é que eu vou separar essa situação? Então, eu tenho que observar, basicamente, algumas coisas em relação a esses itens, né, dos celulares para isso. Então, para começar, vamos falar um pouco do processador, né? Ou seja, o processador é aquilo que vai executar os aplicativos dentro do celular. Quanto mais rápido é o processador, mais rápido é o celular, melhor é o tempo de resposta, né? Os aplicativos abrem mais rápido, executam mais rápido, não fica demorando. Então, essa é uma situação interessante. Obviamente que quanto mais caro, né, o processador, mais rápido ele vai ser, ou seja, nessa situação. Por isso, inclusive, é uma peça tão importante que até a Apple e a própria Google começam a fabricar os seus próprios processadores, né? Ou seja, tem a tecnologia para fazer isso. Então, é uma situação. A gente tem, basicamente... Aí sim, uma coisa importante quando eu compro um celular com um processador um pouco mais fraco, né? Ou seja, que não seja um topo de linha, coisa parecida, a tendência é que com as atualizações dos aplicativos do próprio sistema operacional, o meu celular tem um tempo útil de vida menor, porque com a atualização dos aplicativos e sistemas operacionais, os aplicativos ficam mais complexos, ficam maiores, e com isso acaba encurtando um pouco a vida útil do celular para isso. A gente tem aí, no caso da Apple, o processador Apple Bionic, que é um processador topo de linha, né, da Apple, e da parte de linha de Android, a gente tem o Snapdragon, que também é um processador, o mais novo é o 865, que é o mais novo, que tem essa tecnologia também que vai dar uma vida útil maior ao celular. Na questão de armazenamento ou de memória, a gente tem que dividir em duas questões. A gente tem a memória chamada memória RAM, que é onde os aplicativos são executados, né? E tem a memória de armazenamento, que é onde eu vou guardar minhas fotos, vídeos, os próprios aplicativos, nesse caso, né? Ou seja, a memória RAM é uma área do celular onde, como eu falei, os aplicativos vão ser executados, vão ser processados, né? Eu vou usar os aplicativos para isso. E aí a gente tem hoje um celular com uma memória em torno de 4 gigabytes, já é um celular bem razoável para um uso normal, né? Ou seja, navegar na internet, né? Fazer algum tipo de digitação de algum texto, ou seja, um uso normal dessa situação. Agora, se você, então, 4 GB de memória RAM, né, é o suficiente para o celular atual. Se eu quero agora usar o celular para coisas mais sofisticadas, como edição de vídeo, edição de foto, né, ou jogos muito pesados, aí eu já tenho que passar para um celular que tenha 6 GB de memória RAM, né, exatamente para permitir uma execução mais rápida dos aplicativos. Agora, na questão de armazenamento, depende muito do que o usuário tem ou faz uso, né, do aparelho. Tem aparelhos que começam em 16 gigabytes de armazenamento, tem 32, 64, 128. Eu não recomendaria hoje comprar um celular abaixo de 64 gigabytes, porque os aplicativos estão crescendo bastante, o sistema operacional cresce bastante também. Menos do que isso, você pode até comprar, né? São aparelhos mais baratos, mas o tempo de vida desse aparelho vai ser pequeno, porque com o crescimento dos aplicativos vai começar a faltar aquela coisa, né? O espaço de armazenamento está quase no fim, aí você tem que sair apagando um monte de coisa. Então, ou seja, a partir de 64 gigabytes hoje é um tamanho razoável para o celular. Eu quero guardar muitas fotos, quero guardar muitos vídeos. Você pode optar, por exemplo, por um cartão de memória de expansão. E tem cartões de memória bastante grandes, de 256 ou 512 gigabytes, que cabe bastante coisa em relação a isso. Então, a memória interna do aparelho, eu sugeriria acima de 64 GB, já é um bom tamanho para atualmente, e se você precisa de espaço adicional, colocar um cartão de memória. Isso, obviamente, para Android, né? No caso de iPhone, não tem essa opção, né? Outra coisa importante a gente observar é a questão da câmera, né?
Aí os fabricantes fazem muita propaganda da quantidade de megapixels, né? Ou seja, do aparelho. Obviamente que quanto mais megapixels, mais resolução tem a foto, mais eu posso ampliar, mas isso não é exatamente toda a característica importante da câmera. A gente tem que olhar também as lentes, se tem lentes de grande angular, para você ter uma abertura maior, né? Fotografar um espaço maior, né? Ou uma lente de zoom, para você dar um foco num espaço específico, num detalhe específico. Então, ou seja, a questão também das lentes, além do megapixel, é uma questão que deve ser observada e um item de comparação entre os dispositivos para isso, né? E por último, vamos falar um pouco da tela. Então, a gente tem telas de LCD, que são telas boas hoje em dia, mas que têm um consumo de bateria, né? Ou seja, um pouco mais alto, né? Eu tenho outras telas, né? Como as telas de OLED ou telas de LCD, desculpa, OLED ou AMOLED, que são telas que têm uma excelente qualidade também, né? Mas que têm um consumo de bateria menor. Então, ou seja, tem uma autonomia de bateria maior com essas telas, né? De OLED ou AMOLED. Então, também é um item de comparação quando eu vou olhar os celulares. Se é uma tela de LCD, é uma tela boa, mas pode ser que o consumo de bateria não seja tão pequeno assim, e aí a autonomia fica reduzida ou prejudicada. Se é uma tela de OLED ou AMOLED, é uma tela também de excelente qualidade, mas que não consome tanta bateria assim. Então, algumas características importantes, né, para você observar, né, na hora da comparação, né? A própria bateria, falei de bateria aqui também é um item interessante de você observar. Aparelhos que começam com em torno de 2.700 mAh, que é uma unidade de medida de carga ou de capacidade da bateria. Eu diria que um celular hoje intermediário na faixa, né, você olhar a bateria lá na faixa de 4.000 mAh, já é um celular que você provavelmente vai usar ele o dia inteiro sem precisar recarregar, né? Obviamente que, como eu falei, assim, a bateria vai ficando desgastada ao longo do tempo, né? Mas uma bateria de 4.000 mAh já é uma bateria que vai durar basicamente o dia inteiro sem precisar de carregar, no uso normal, né? Tem aparelhos que... Oi? Isso, aparelhos normais. Segura um pouquinho, Gilberto. Vamos para o repórter CBN. Já tenho até perguntas de ouvintes aqui com dicas de smartphone. 11h05, sexta dia de tecnologia. A dica do Gilberto de hoje é o que a gente precisa de saber ao adquirir um smartphone novo, enfim, usado, na troca, né? O que a gente precisa de entender, principalmente de upgrade, né? Exatamente, Fernanda. Na verdade, algumas características na hora da comparação, né? Falamos lá sobre processador, memória RAM, memória de armazenamento, a tela, a câmera e até a bateria também. Ou seja, são alguns itens que a gente deve observar quando está comparando celulares, né? Daquela variedade imensa de celulares que a gente tem. E assim, é interessante porque não existe uma regra, né? Ou seja, tem pessoas, por exemplo, que privilegiam a câmera. Eu quero uma câmera muito boa, então eu vou olhar a câmera e comparar principalmente as câmeras dos vários celulares. Não, eu quero um celular que seja rápido, ou um celular que eu não precise carregar a bateria durante 2 dias. Então, eu vou privilegiar a característica de bateria. Então, cada um, ou seja, vai olhar, né, os critérios, né, ou os parâmetros de comparação que mais, né, sejam mais importantes para ele. É isso. Bom, eu tenho aqui a participação do ouvinte. Vou chamando aqui o nosso ouvinte que quer comprar um celular para a mãe. Na verdade, ele já comprou, né? É um Moto S Plus. A questão não é nem se o celular é muito bom. O problema, segundo ele, na verdade, é uma sugestão, né? É uma brincadeira dele por conta do 0303. Deveria exigir celular, já que a gente conseguisse bloquear todas as chamadas de telemarketing. Ele disse que de cada 10 ligações por dia, 7 tem uma relação direta com a oferta de produtos e serviços. Bloqueia um, vem outro. E ele disse que de tanta ligação, ela já nem quer mais usar o celular. Esse é um problema, acho que todos nós sofremos com isso, né? A gente até vai comentar sobre o destaque de hoje, que é um dos destaques de hoje é esse, né? Exatamente, agora todos os operadores de telemarketing vão ter que usar o número, né, 0303. Então, assim, a gente vai ter que, assim,
bloquear esses, quem quiser, quem quiser, ou até a vantagem de você olhar o número, se já é 0303, nem atende, né? Já faz cancela a ligação automaticamente. Acho que vai dar um certo conforto, né, para nós, usuários de celular, porque realmente isso está muito, né? Passou muito do limite nessas ligações. É isso. Então vamos para os nossos destaques. Viralizou. Quer começar com o 0303, então? Vamos começar com isso aí. Então, na verdade, né, a Anatel, né, agora, a partir dessa quinta-feira, a partir de ontem, né, as ligações de telemarketing agora devem ser feitas a partir de um número com prefixo 0303. A partir daí, né, nós, usuários de telefonia celular, vamos poder selecionar melhor as ligações que a gente recebe, né? Ou seja, então, vamos ver se as operadoras agora operadores de telemarketing vão seguir esse número, né? E a gente pode, inclusive, denunciar, né? Se tem telemarketing que não está usando esse número, a gente pode denunciar na Anatel nessa situação, e aí a Anatel vai tomar as providências adequadas deles lá para isso, né? Então, ou seja, foi uma excelente notícia, eu acho que para todos nós, né? Nessa sexta-feira aqui, né? Nessa semana. Então, e dá para bloquear todos os prefixos 0303, por exemplo? Então, os aplicativos de bloqueio que eu conheço, pelo menos, estou testando alguns aqui, nenhum deles eu consigo bloquear, assim, eu fazer um filtro geral, né? Se começou com 0303, ele bloquear. Infelizmente, ainda não tem, mas agora, com essa mudança, eu não duvido que os aplicativos vão incluir uma função parecida com essa, né, nos aplicativos. Hoje ainda não tem, pelos nos que eu vi até agora, se o nosso ouvinte tiver alguma sugestão, é bem interessante, mas dos que eu testei até agora, nenhum deles tem essa opção. Mas eu não duvido que eles vão implantar essa opção agora, considerando que eu tenho esse prefixo fixo, né, de todos os operadores de telemarketing. É bem legal. Muito bom. Outra notícia que me chamou a atenção, um problema, né, gravíssimo. A gente tem visto, por exemplo, essa questão de SIM swap, né, que é o golpe que o atacante, o golpista, ele pega a sua linha e transfere para um chip dele, né? Pois essa semana foi identificado um problema grave na operadora Claro, no Instagram e em alguns bancos digitais, né? Que eu consigo, através de pouquíssimas informações, né, dadas, por exemplo, para a operadora Claro, transferir uma linha de chip. Ou seja, o que acontece? A Claro ela tem um processo muito frágil de validação do usuário, né, para isso. E aí fica fácil para o golpista transferir a linha de um usuário para outra, de um chip para outro, né? Isso é uma situação bastante grave, né? Ou seja, eu acredito que a Claro tem que revisar esse processo de autenticação, de confirmação do usuário em si, porque está colocando todos nós em risco, né, nessa situação. Então, isso é bem grave nessa situação. Inclusive, bancos também que estão permitindo a abertura de contas digitais sem a devida validação, o que facilita na situação de criação de contas laranja, né, nesses golpes e tudo que a gente tem visto aí especificamente. Então, isso foi uma notícia que saiu essa semana que é bastante grave, né, para isso. E uma outra notícia que me chamou a atenção é que o Android 12L foi oficialmente lançado. O que tem de especial nesse Android, essa versão do Android 12L? É que essa versão do 12L é uma versão do sistema operacional Android adaptada para celulares dobráveis e tablets. Então, olha que interessante. Na verdade, a gente até comentou isso logo no comecinho do ano, como tendência para esse ano 2022, celulares dobráveis. Agora vem confirmar essa tendência. O Android tem agora uma versão específica para telefones dobráveis, o que reforça essa tendência que esse ano vai ser o ano, talvez, dos telefones dobráveis, dos celulares dobráveis no mundo, né? Lançamento que aí tem vários fabricantes, né? Samsung, a própria Apple começou a cogitar em fazer uma situação dessa, não para esse ano, mas talvez para o ano que vem, um telefone dobrável. Então, reforça mais uma vez aquela tendência que a gente comentou lá no começo do ano, dos telefones dobráveis para 2022. É isso, Gilberto. Eu te agradeço pela sua participação conosco, viu? Bom final de semana. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes da CBN com nossa audiência de sempre, né? E as participações de sempre. Obrigado mais uma vez. Desejo um excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia. Obrigada, Gilberto. Até quarta que vem.